Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Dentro daquela série sobre o Espírito Santo, vamos trazer mais uma mensagem para você, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O Senhor Jesus aparece aos discípulos e dá uma ordem aos discípulos. Ele já havia sido morto, já havia ressuscitado, mas ainda não tinha acontecido a ascensão de Jesus aos céus. E ele aparece para os discípulos e diz, versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Versículo 8, qual era a promessa? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Diga amém. Então, note, a igreja estava se formando, ali haviam aproximadamente 120 pessoas, era o início da igreja primitiva, da igreja de Cristo. Havia ali, repito, em torno de quase 120 pessoas, e Jesus aparece a eles e diz: olha, não se ausente de Jerusalém, vocês vão esperar aqui a promessa do Pai. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa eu preciso entender que sem obediência não tem Espírito Santo. Não tem como. Havia promessa. Quem tem promessa, diga amém. Nós temos que obedecer. Foi dito a eles para não se ausentarem, para não saírem de Jerusalém. Foi determinante isso. Se tem um lugar que eu e você não devemos sair, é da palavra de Deus. Isso é determinante para que o Espírito Santo desça sobre a nossa vida e nos encha. Amém, gente? Agora, como eu falei nas semanas anteriores, camarada anda fora da palavra, como é que vai ser cheio do Espírito Santo? Como é que é isso? Como é que o Espírito que traz de liberdade vai atuar na sua vida? Como é que o Espírito que consola, que ajuda, vai atuar na sua vida? Se você se ausenta do lugar onde Deus quer que você esteja, que é na palavra. Então foi determinado pelo Senhor Jesus antes da ascensão. Logo depois disso, ele ascendeu aos céus. Mas ele disse, foi claro, foi determinante, que foi determinado por ele e determinante para que eles recebessem o Espírito Santo. Não se ausentassem de Jerusalém, para que esperasse a promessa do Pai ali. É aqui que nós temos que esperar, na palavra. Amém, gente? E a promessa era que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Versículo 13, perdão. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é o Judas traidor, não, é o outro, tá bom? Todos estes, lê para mim, por favor, perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Está vendo aí, pessoal? Tem que orar. Como é que está a sua vida de oração? Eu gosto daquela música do Tales, perdão. A gente que complica tudo. Não tem uma música assim? Não tem? Como é que é o comecinho? Me ajuda aí, pastor. É fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo. Como é que nós complicamos? Quando nós saímos da palavra, que é aqui que Deus quer que estejamos. Quando não oramos, ele está complicando tudo. E nós, na maioria das vezes, não é o diabo, somos nós que complicamos tudo.
Não é o diabo que está segurando a minha bênção. Não é nada, é você que não está permanecendo no lugar onde Deus quer que você permaneça e você não está orando como deveria orar. Isso é a realidade. Mas eles não. Estavam ali esperando o Espírito Santo, reunidos e orando. Ele, as mulheres, Maria, mãe de Jesus e todos os seus irmãos em oração e súplica. Diga glória a Deus por isso. E o que aconteceu? Vamos ver? Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos no mesmo lugar. Dá uma paradinha aí. Estavam reunidos aonde? Não saíram de lá. Dia após dia, é aqui que Deus quer encontrar você, no mesmo lugar que Ele determinou, ou seja, na palavra. Os dias se passaram, mas eles continuavam no mesmo lugar. Os dias se passam e muitas pessoas saem da palavra, saem do caminho, da verdade, da vida, saem do direcionamento de Deus. Eles não. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. E o que, pessoal? Olhe para mim. Eu gosto de uma frase que eu usei numa pregação de Paulo e Silas, eu vou usar aqui também. Foi de repente, mas não por acaso. Eles estavam no mesmo lugar que Jesus ordenara, estavam em oração, estavam reunidos juntos, unidos em oração, em comunhão. Aí de repente, mas não por acaso. Nunca você vai ser cheio do Espírito Santo por um golpe de sorte, por acaso, não. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do que, pessoal? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que lhe falassem. Diga glória a Deus. O Espírito Santo veio, pessoal. Veio como fogo e Ele quer descer na sua vida. Foi de repente, mas nunca será por acaso. Repito, não vai ser um golpe de sorte, um dia, a qualquer hora. Não. Você tem que estar no lugar onde Deus quer que você esteja, que é na palavra. Você tem que estar em oração. Você tem que estar em comunhão. Amém, igreja? E Ele vem. Depois fica como lição de casa para você ver um homem cheio do Espírito Santo como é diferente. Do versículo 14 ao versículo 36 desse capítulo, o Pedro é usado com uma intrepidez e uma ousadia sobrenatural. Do versículo 37 ao versículo 41, o Pedro, cheio do Espírito Santo, ele exorta. Vamos ler pelo menos a exortação. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificavam e os exortavam, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os de bom grado e receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela verdadeiramente, ela vai produzir fruto, ela exorta, ela produz fruto. Note que Pedro, repito, se você ler do versículo 14 ao versículo 36, o discurso de Pedro é com muita intrepidez e ousadia. Depois você lê na sua casa. Do versículo 37 e 41, esse homem cheio do Espírito Santo, a igreja só tinha 120 pessoas ali, quase 120 pessoas. Era o início da igreja. Mas Pedro começa a exortar.
pregar o evangelho, exaltar que eles tinham que se arrepender dos pecados, que tinham que se batizar nas águas para receber o dom do Espírito Santo. E naquele dia, com aquela exortação de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. Quase 3.000 pessoas. É muita coisa, não é, pessoal? É muita coisa. Mas é o que Deus quer fazer através da sua vida. É o que Deus quer fazer quando você for no mercado, você pregar o evangelho do arrependimento. Porque Jesus está dizendo: eis que estou à porta aí e bato. Agora aquela igreja estava cheia do Espírito Santo. Vamos ver algumas características dessa igreja cheia do Espírito Santo. Claro, nós já vimos algumas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é intrépida, ela é ousada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, conversões acontecem por intermédio da sua vida, porque ela exorta. Ela não quer ser agradável ao mundo, não, ela vai exortar o mundo. Ela vai questionar o mundo que vive no pecado. E foi o que Pedro fez. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos aceitar as coisas desse mundo. Nós vamos questionar. Nós vamos pregar o evangelho do arrependimento para aqueles que estão no mundo. Amém, gente? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir dos pães, e nas orações. Bom, aqui tem muita coisa, hein? Agora aquela igreja se tornaram uma igreja cheia do Espírito Santo. Elas perseveravam aonde? Na doutrina. Levante a Bíblia aí. Aí está a doutrina. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela persevera aqui, pessoal. Ela não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Ela permanece firme na doutrina, na palavra, naquilo que Deus diz por intermédio da palavra. Olha a característica de alguém cheio do Espírito Santo. Ah, desviou. Alguma coisa está errada. Faltou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz com que eu e você perseveremos na doutrina do Senhor, dos apóstolos, que é a doutrina do Senhor. Mas diz mais: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Você não perde a comunhão. Um com os outros e a comunhão com Deus. A Bíblia diz: segui a paz com todos. Você tem que ter comunhão um com o outro. Esse negócio de crente, estou de mal, crente, estou obrigado, está faltando o Espírito Santo, entende? Não faz sentido. Um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com Deus e um com os outros. Não vão brigar. Não tem que brigar um com os outros. Não tem que estar de cara virada um com os outros. Está amarrado em nome de Jesus. Então, olha as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Perseverava na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas não tem jeito. Cheio do Espírito Santo, ele ora. Vazio do Espírito Santo, não ora. Isso é uma coisa incrível. Não tem como fugir. Amém? Se uma pessoa está vazia do Espírito Santo, ela não tem força para orar. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão e nas orações. O que mais? Vamos ver. Em cada alma havia o quê? Eita, nós. Temor. Não tem jeito, pessoal. Se nós somos cheios do Espírito Santo, a respeito pela palavra. Conhece alguém que fala em línguas, mas não respeita a palavra? Conhece? Faz assim, ó. Está cheio. Está balbuciando palavras que ouve. Se não respeita a palavra, se não há temor, eu não entendo como é que essa pessoa consegue ser cheia do Espírito Santo. Agora, nessa igreja, que o Espírito Santo descera, havia temor, havia respeito pela palavra. Se verdadeiramente nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que ser cheios de temor. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Está escrito isso na palavra. Provérbios 14, 27. Põe na tela, vê se é isso mesmo, por favor.
O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é preservada dos laços da morte. Por causa do temor que ela tem. Porque o temor do Senhor é fonte de vida. Amém, gente? Então, é muito fácil detectar uma igreja cheia do Espírito Santo. Diga, eu sou a igreja. Não pense que esse prédio vai ser cheio do Espírito Santo, porque não vai ser, somos nós que temos que ser. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, gente? Diga, eu sou a igreja de Cristo. É nós que devemos ser cheios do Espírito Santo. Em cada alma havia temor. Quer mais? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga glória a Deus. Olha para mim, querido. Você é cheio do Espírito Santo? Diga, levante a mão. Levante as mãos, diga assim comigo. Cheio do Espírito Santo, eu serei usado para grandes feitos em nome de Jesus. Maravilhas e sinais aconteciam na vida daquele povo cheio do Espírito Santo. Tem que acontecer na minha vida. Olha para mim. Quando você põe a mão, o demônio tem que manifestar. Quando você põe a mão, o doente tem que ser curado. Não digo pastor, estou falando você, filho. Para de pensar que pastor é alguma coisa, né? Nós somos iguais. Para com isso. Olha o que diz aí. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você é um discípulo do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Mas cadê o poder? O poder de impor as mãos, o poder de pregar o evangelho e a pessoa se converter? Cadê? O filho não se converte, o marido não se converte, a mãe não se converte, o pai não se converte. Nós precisamos ser cheios de quem? De quem? Do Espírito Santo. Senão alguma coisa está errada. Sem o Espírito Santo, como é que as maravilhas vão acontecer? Olha o que diz aqui, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam. Olha que bênção quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Nós precisamos, meu irmão, não tem jeito. Quem sabe na sua vida falta sinais. Me perdoe falar isso. Quem sabe na sua vida falta maravilhas. Não acontece nada há muito tempo. Não é hora de você parar e refletir, meu Deus, mas será que tem alguma coisa errada comigo? Porque com Deus está errado em alguma coisa? Deus está errado? Eu tenho que parar e falar, mas Deus, como é que está aí? O errado sou eu, Pai, não é o Senhor. O que está acontecendo? É comigo o negócio, Senhor. Por que não está acontecendo maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha família? Por que sinais não estão me acompanhando? É porque o Espírito Santo não está muito presente, não. Ele está ausente. Amém, gente? Essa mensagem não é para ofender você, é para você despertar. Falar, peraí, opa, acendeu uma luz aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela persevera na palavra, ela tem comunhão um com o outro, comunhão com Deus. Então esse negócio, eu não falo com a minha tia, com o meu primo, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela persevera na oração, ela tem uma vida diária de oração. Há temor nela. Ela fala, eu não posso andar fora da palavra, eu estou sendo tentado a andar fora da palavra, eu não posso. Há temor na vida de quem é cheio do Espírito Santo. O que mais que nós vimos? Maravilhas e sinais seguem pessoas cheias do Espírito Santo. Então eu queria que você parasse e refletisse, como é que está a sua vida? Quantas maravilhas têm acontecido nos últimos 2 anos? Nos últimos 365 dias? Pouquíssimas, quase nada ou nenhuma. Vem de almoço para comer a janta, até quando? Não, peraí, Deus, alguma coisa, eu preciso do teu Espírito Santo. E para o Espírito Santo descer, aquela igreja precisou estar no lugar onde Deus gostaria que ele estivesse. Não se ausente de Jerusalém,
perseverem, fiquem firmes aqui. E aqui é o nosso lugar. Se não estamos aqui, acabou tudo. Aqui é onde? Na palavra, não é na igreja da graça, não é na igreja A, B ou C. Não falo mal de igreja, mas é aqui que você tem que estar. Quem está entendendo, diga bem. Por favor, repito, não é para ofender ninguém, não é para expor ninguém, não é para ridicularizar ninguém que eu estou falando isso, mas você tem que fazer um autoexame. Espera aí, será que eu tenho perseverado na doutrina? Será que eu tenho permanecido no lugar onde Deus quer que eu esteja? Que é na palavra? Será que eu tenho orado, perseverando em oração, para que esse Espírito desça? E quando descer, Ele vai me tomar, Ele que vai me guiar, Ele que vai me ajudar, Ele que vai me consolar, Ele que vai interceder, Ele que vai me convencer, Ele que vai produzir a liberdade que eu tanto espero na minha vida, Ele que vai fazer com que eu produza fruto, Ele que vai me guiar em toda a verdade. Então é esse Espírito que eu quero, meu Deus. Mas será que eu estou fazendo por onde? Será que eu estou perseverando na doutrina? Será que eu estou, porque uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela vai perseverar na palavra. Será que eu estou em comunhão com Deus e com o meu próximo? Ou eu não sou sensível à dor do meu próximo? Então não há comunhão. Não há comunhão. Para você não falta nada, você tem a comida, você tem a bebida, você tem um teto, e você vê uma pessoa numa situação inferior, você não tem comunhão com ela, não ajuda, alguma coisa está errada conosco, pessoal. Amém, gente? Então precisamos ter comunhão com Deus e com o próximo, oração, perseverar na doutrina, ter temor de Deus. Temos que verdadeiramente ser fonte de sinais e maravilhas. O que mais? Vamos ver aqui. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O que mais que eu aprendo aqui? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é sensível para ajudar os necessitados. Note, olha o versículo de número 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, e eu preciso ser, você precisa ser, nós precisamos ser, o bolso, ele é convertido. Quando o bolso não é convertido, me perdoe, eu peço perdão para você, não tem o Espírito Santo. Note que a igreja se unia, os mais ricos e poderosos daquela igreja vendiam propriedades para ajudar os necessitados. Nós somos chamados para isso, pessoal. Nós só queremos: venha a nós, ao vosso reino. Nada, está errado. Já contei a história da minha mãe para você, quando nós morávamos no interior de São Paulo. Nós morávamos num porão e nós éramos pobres. Minha mãe tinha o salário mínimo porque ela tinha paralisia infantil. Morávamos num porão. Eu ainda não trabalhava porque eu era pequeno. Fui trabalhar muito cedo, pessoal. Eu lembro meu primeiro cheque que eu recebi na farmácia era 500 alguma coisa. Cruzados, novos, sei lá como é que chamava. Minha mãe tomou um cheque, ela tudo feliz. Minha mãe: não, isso aqui é para comprar comida. Não tem nada para você não, meu filho. Você vai trabalhar para ajudar aqui. Então nós éramos pobres. E eu me lembro que os ciganos batiam na porta de casa. E lá de cima, a menina, lá no portão, lá em cima, a menininha gritava: ô tia, me dá um pouquinho de arroz. Ela falava desse jeito, nunca esqueça, um pouquinho de arroz. E minha mãe pegava um saquinho daqueles de pão, que ia na padaria, cortava, saco de mercado, saco plástico de feira, botava 2 xícaras de arroz e mandava eu levar para a menininha lá. E certamente eles cozinhavam e comiam aquele 2 xícaras de arroz. Então, apesar de não sermos ricos, dávamos para ajudar. Apesar de passarmos necessidade, eu não sabia o que era carne, não, todo dia não, meu filho. Carne? Estás brincando? Carne todo dia? Um dia cuscuz com
com calabresa, um dia cuscuz com salsicha, um dia cuscuz com carne seca, um dia cuscuz... Glória! Sabia que é isso não, meu filho? Macarrão com salsicha no domingo e frango quando tinha. Coca-Cola? Ocasiões especiais, das especiais, quando tias de São Paulo vinham para o interior, e era um pouquinho melhor que a gente, comprava uma Coca-Cola e trazia um panetone para nós. Apesar da pobreza, apesar da situação difícil, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer em ajudar, ela é sensível para ajudar os necessitados, ela é sensível para ajudar a obra de Deus, porque eu creio nisso. O dia que eu deixar de crer nisso, você vai me ver sentado aí. Eu creio que esta obra ajuda necessitados. Qual obra? A obra de Deus, a obra de pregação da palavra, ajuda os necessitados. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio nisso. Então nós não podemos deixar essa obra parar. Mas quantos, meu irmão, pela falta do Espírito Santo, não tem prazer de ajudar? Porque o bolso é um fator primordial para se converter. Olha para o Zaqueu. Quando o Zaqueu parou de roubar, quando o Zaqueu parou de defraudar e propôs no seu coração pegar metade da sua riqueza e dar aos pobres, e quem tinha defraudado restituir 4 vezes, o que o Senhor Jesus falou para ele? Hoje chegou o quê? Salvação a esta casa. Coisa séria, meu irmão. Bolso convertido é salvação garantida. Bolso avarento, eu não acredito. Eu respeito quem acredita, mas eu não consigo acreditar. Amém, Paulo? Não consigo. Então, note, aquela igreja agora, cheia do Espírito Santo, era sensível à dor dos necessitados, ajudava, vendia, homens muito ricos vendiam tudo não, vendiam algumas propriedades e repartiam entre os pobres. Ninguém tinha necessidade de nada. Olha que bonito, pessoal. Quantos bilionários tem no mundo e eles querem ser trilionários? Quanto trilionário tem no mundo? Tem uns 4, 5 trilionários aí, mas querem ser infinitamente mais trilionários. Como é que pode? E tanta gente passando fome. Eu vi uma reportagem, não sei se você viu. Já viu um cara aqui, lá, eu não sei onde que é o país que era, se é na Turquia. O homem fugiu aqui. Um chefe de cozinha que solta o sal na carne pelo braço. Quem já viu essa imagem? Já viu, filho? Já viu? Ele faz assim, ó, e o sal escorre assim e vai na carne. Eu estava vendo ele dar uma entrevista, até pegou mal para ele na internet, que um cliente dele, diga, um cliente, num jantar, gastou 900 mil reais. Alguma coisa está errada nisso. Não é eu que estou falando, está na internet, viu, filho? Você pode procurar lá. Um jantar, o bife dele era coberto de ouro. Mas para que isso? Meu Deus do céu, se eu tivesse 900 mil reais, eu ia realizar um sonho de ter um apartamento, meu pai, que eu não tenho nem onde morar, pai. E o cara comendo um bife, tomando vinho. Alguma coisa está errada ou não está nesse mundo, pessoal? Quem concorda comigo, diga amém. Que coisa maluca, cara. Um jantar, fechou a conta, quanto que deu? 900 mil reais. Ah, tinha várias pessoas comendo, sim. Mas, meu Deus, 900 mil reais. O Espírito Santo está em falta ali, não está não, pessoal? Você imagina você gastar quantas cestas básicas, 900 mil reais não daria para ajudar tantas pessoas? E o cara gastou num jantar com carne banhada a ouro, de verdade, né? Estou falando de verdade. E vinhos caríssimos. Falei, meu Deus, alguma coisa está errada. Quando o meu amigo me mandou a mensagem, um pastor me mandou, falei, não é possível. Esse mundo está maluco. Jesus precisa voltar logo. Está muito chato. Meu Deus do céu, que chatice está esse mundo. Meu Pai do céu, volta logo, Jesus. Põe logo fim. Leva quem o Senhor tem que levar e deixa para trás quem tem que deixar logo. Em nome de Jesus, não está chato demais.
Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, diga, ela é sensível para ajudar os necessitados. Diga, o bolso e o coração são convertidos. Se não é, meu irmão, se você me perdoe, eu peço perdão a você, se você tem um ganho mensal e você não dizima, não tem prazer de ofertar, como eu falei da Santa Ceia, eu não subi nesse altar, mas puxa para fazer, mas você não tem fé nem para fazer um pedido. O seu pastor está falando que vai orar por você, vai colocar o seu pedido atrás daquela pombinha ali, um ato de fé. Já que o Espírito Santo é intercessor e a pomba representa o Espírito Santo, ela vai descer, eu vou pôr o pedido, ela vai subir, eu vou levantar um grande clamor. Nem para isso está faltando o Espírito Santo, meu irmão. A Bíblia diz, crede no Senhor, vós estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Falei, não dá para trazer oferta? Glória. Algum dia eu obriguei a senhora a trazer alguma oferta? A senhora a trazer? Algum dia eu obriguei? Nunca. Claro que eu creio no ato de plantar, claro que eu creio que é a última Santa Ceia do ano, que Deus vai levantar aqui, pastor Lucas, 300 pessoas no meio de todas essas 700 que já pegaram envelope, 300 que vão fazer um voto de R$1.000, eu creio, porque elas vão ser abençoadas. Diga amém, gente. Eu creio que Deus vai levantar mais 300 para fazer R$200, para fazer R$100. Diga amém, gente. E se não levantar, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu vou continuar crendo que é plantando que se colhe, que é dando que se... Amém, Emerson? Pode, amigo, Deus vai te honrar. Não tenha medo. Agora, se R$1.000 na sua mão mudar a sua história, você conseguir mudar a sua vida por completo, não entrega que não mude a sua vida, porque é isso que Deus quer. Mas se não muda a sua vida, por que não fazer? Por que não ousar? Mas por quê? Porque falta o Espírito Santo, a pessoa não consegue, ela está presa no dinheiro, o bolso não é convertido. Mas tem mais aqui, vamos ler aqui, versículo 47. 46, perdão. E perseverando unânimes todos os dias, aonde? No templo. Olha para mim, pessoa cheia do Espírito Santo, meu querido amigo, tem prazer de vir para o templo. Prazer. Não é, ai meu Deus, que coisa chata, tem que ouvir. Tomara que o outro pastor pregue, tomara que o pastor Ed Murphy venha pregar para nós aqui, né? Pastor Ed Murphy, eu cansei desse pastor, não aguento mais. Tomara que o pastor Lino pregue, tomara que a pastora Carla pregue. Eu vou lá, estou indo empurrado para a igreja. Não, pessoa cheia do Espírito Santo, não. Ela tem prazer, ela persevera todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração. Tem alegria de vir para a igreja. Mas diz mais, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha para mim. Uma pessoa cheia do Espírito, aquela igreja que estava agora cheia do Espírito Santo, doutor Flávio, ela louvava a Deus, independentemente das circunstâncias. Era só 120, mas agora é 3.000, glória a Deus. Eles louvavam a Deus. Qualquer circunstância, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela louva a Deus. Ela não reclama, não murmura, não lamenta, ela louva a Deus. Sua alegria vai contagiar outras pessoas, impactar outras pessoas. Mas por que o senhor fala isso? Olha o versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam se salvar. Eles louvavam, eles eram amáveis, aquela igreja contagiava, aquela igreja atraía pessoas. Diga, eu sou a igreja. Você tem contagiado pessoas para vir na mesma fé que você? Pelo jeito não, né? Só olhar do lado, né? Não adianta esperar que o pastor, ele não gera ovelha. Ovelha que gera, o pastor tem a obrigação de cuidar da ovelha, de chegar aqui, instruir, dar uma boa palavra, orar por ela, cercar ela em oração. Mas quem é que gera ovelha? Balança a mão aí. Diga, é ovelha, meu filho. Não tem jeito. Aquela igreja cheia do Espírito Santo produziu o quê? Fruto. Se nós não fomos, pastor Joselino, cheios do Espírito Santo, vai continuar banquinho vazio. A mesma pessoa vai vir domingo, vai olhar do lado e não vai ter ninguém, porque ela não gerou nada.
Tem que ter, mas tem que ter o Espírito Santo, pessoal. Não adianta, cada um vai trazer um membro. Nada é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não tem como. Não adianta pastor dar papelzinho, pastor isso. A ovelha tem que se converter de verdade, Emerson. A ovelha tem que se comprometer, tem que ser cheia, doutor, do Espírito Santo. Aquela igreja era assim, uma igreja que louvava e caía na graça do povo. Você não cai na graça nem do seu familiar, por quê? Porque está faltando, me perdoe, o senhor está duro hoje. Não, porque está faltando o Espírito Santo em mim e em você. Está faltando esse transbordar do Espírito na nossa vida. Porque aquela igreja, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Acrescentava, a palavra acrescentar é somar ou tirar? Não sei como é que é. É somar? Vamos mudar a igreja. Vamos pedir ao Senhor, olha a importância do Espírito Santo. Mas repito, ele não virá por acaso. Foi de repente, lembra lá que nós lemos? E de repente o Espírito Santo veio. Mas não foi por acaso. Era uma igreja que permaneceu onde o Senhor Jesus queria que eles permanecessem. Em Jerusalém, em oração. Não arredaram o pé dali, nós vimos no versículo... estavam todos reunidos no mesmo lugar. O tempo passou, mas eles continuavam no mesmo lugar. O tempo tem passado aonde você tem estado. Você tem estado na palavra ou já saiu dela? Esse é o segredo, pessoal. Aí o Espírito Santo vem, pessoal, e toma você. Ele enche você. Aí você recebe uma intrepidez, uma ousadia para falar, como Pedro, que discursou do versículo 14 ao 36. Você começa a exortar o pecador e ser usado por Deus, como Pedro foi, e quase 3.000 pessoas se converteram. A igreja pega a forma, diga, eu sou a igreja. Aí você é aquele que persevera na doutrina, em comunhão com outro e com Deus, que você persevera em oração, o temor está presente na sua vida, vem a proposta indecente e fala, afaste de mim, Satanás, estou fora disso, sou nova criatura, as coisas elas se passaram, tudo se fez novo, essa proposta não é para mim. Você tem temor de Deus, você tem um temor do Senhor, que é fonte de vida, que faz com que você se desvie dos laços da morte. Quando você é cheio do Espírito Santo, através da sua vida, acontecem sinais e maravilhas. Repito, se julgue, olhe para a sua vida, não está acontecendo nada, pastor, na minha vida não está acontecendo nada, na minha vida não está acontecendo nada, na outro dia da minha vida também não acontece nada. Opa, não tem sinais e maravilhas? Você não é aquela pessoa onde você vai, sinais e maravilhas acontecem na sua vida e na dos outros? Está aqui, está explícito aqui. Você não é sensível para ajudar o necessitado, para ajudar a obra. Repito, o pastor fala de uma oferta aqui, é o fim do mundo, mas quando era do mundo dava para cachaça, como eu já dei, para as drogas, para o fumo, para a prostituição. Muitos aqui já foram do mundo, ou estou enganado? E agora quando o pastor fala de uma oferta, a pessoa não se sensibiliza que essa oferta ela vai manter uma televisão no ar, uma rádio no ar, uma igreja funcionando, um projeto da igreja, mas a pessoa não se sensibiliza, não tem sensibilidade. Está faltando o Espírito? O Espírito Santo. Aquela igreja louvava a Deus, cheia do Espírito Santo. Aquela igreja cheia do Espírito Santo, ela tinha prazer de estar no templo louvando a Deus, e caía na graça do povo. As pessoas falam, eu quero ser como ele. As pessoas querem ser como nós? Fica aí a reflexão, para uma igreja cheia do Espírito Santo. Se através da minha, da sua, escuta, eu vou terminar aqui essa pregação. Se através da sua vida, da minha vida, não está ocorrendo conversões, nós temos que parar e falar, opa, algo está errado, acendeu a luzinha vermelha aqui, eu preciso ser cheio
Quem aqui precisa ser cheio do Espírito Santo? E ele vai vir como fogo. Quem reconhece aqui, pastor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo? O primeiro passo é reconhecer. Eu reconheço. Sem ele não vai dar. Não vai dar para ser convencido, para ter um intercessor, o consolador, o ajudador, o guia, produzir frutos e ter a liberdade na qual ele verdadeiramente providenciou. Que Deus fale mais ao seu coração, que você possa meditar nessa palavra em casa e falar, peraí, deixa eu ler o que o pastor pregou, deixa eu parar, deixa eu ver alguns pontos aqui. Eu tenho perseverado na doutrina do Senhor, na palavra. A doutrina é a palavra. Ah, não tem? Então, como é que o Espírito Santo vai descer? Ah, deixa eu ver aqui. Eu tenho comunhão com outro? Não, estou brigado com a meu primo, com a minha tia, com o meu amigo. Peraí, não, então como é que o Espírito Santo vai descer? Eu preciso dele, eu reconheço, mas como é que vai descer se eu estou de mal, se eu estou brigado, se eu estou com ódio, mágoa, ressentimento? Não, peraí, então não, tem que ter comunhão com Deus e um com os outros. Ah, perseverar na oração, eu não oro, mas então como é que o Espírito Santo vai descer? Está faltando temor, tem hora que eu estou lambuzando no pecado, opa, não tem acontecido através da minha vida maravilhas e sinais, opa, a luz está acendendo. Eu não estou sensível para ajudar os necessitados. É cada um por si, Deus por todos. Estou nem aí. Não sinto nada quando eu vejo alguém na pior, quando eu vejo alguém doente, quando eu vejo alguém no pecado, porque esse é o necessitado. Eu não sinto nada. Está faltando o Espírito Santo. Amém, gente? Ah, não tenho mais prazer de vir na igreja. Opa, acende a luz. Então eu queria que você se julgasse, né? Eu não estou conseguindo louvar a Deus. Não consigo ser uma pessoa que as pessoas se convertem através do meu testemunho. Opa, está faltando o Espírito Santo. Então é se julgar, falar, meu Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo por tudo isso que eu vi e algo mais que nós veremos até o dia 11 de dezembro. Vamos ficar de pé. Eu sei que eu sou limitado para pregar, mas alguma coisinha, não é possível que Deus não falou com você. Amém, gente? Pede para Deus, Deus, perdoe as minhas falhas, pensamentos, palavras, ações. Se eu tenho vacilado, se eu não tenho perseverado na doutrina, se eu tenho saído do lugar onde o Senhor quer que eu esteja, que é na palavra, se eu não tenho orado, se eu não tenho perseverado na doutrina, se eu não tenho tido comunhão com o Senhor e com o meu semelhante, se não há temor na minha vida, eu ando de qualquer jeito, minto, prostituo, faço isso, aquilo, parece que não há temor. Peço perdão a Deus, Ele está querendo mudar a sua vida. Senhor, espera aí, eu estou percebendo que na minha vida não há sinais, não há maravilha. Então, espera aí, Senhor, a partir de hoje vai mudar. Amém, gente? Põe a mão no seu coração, os olhos fechados, mas o coração bem aberto para Deus. Peça perdão a Deus agora. Senhor, meu Deus amado, querido e poderoso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, precisamos estar ligados com o Espírito Santo, porque aí o Senhor vai nos mostrar o que devemos fazer em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, olhe para cada alma, para cada vida, para cada pessoa que está aqui, que entende, Pai, que não dá para viver longe do Teu Espírito Santo, que entende, meu Pai, que não dá para viver longe da Tua palavra, que não dá para viver longe daquele que criou os céus e a terra, daquele que tem poder para derramar o Teu Espírito sobre nós. Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, pensamentos, palavras, ações, gestos, atitudes, vontades, desejos. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele exortou, meu Pai, aquele povo para que se arrependesse, para que fossem batizados e para que recebessem o dom do Espírito. Meu irmão, se arrependa. Se tem pecado, peça perdão a Deus agora. Peça perdão ao Senhor. Vai e não peques mais. Me dá uma sugestão aí, irmão, em nome de Jesus. Fala para Deus aí. Fala, Senhor, perdoe as minhas falhas, pensamentos, palavras, ações, gestos, atitudes, vontades, desejos, conscientes ou não. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ver o Teu poder mudando a história deste povo. Eu quero ver o Teu poder mudando a história desta casa, desta família, deste lar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala para Deus, Senhor, eu quero uma mudança, Senhor.
Fala para Deus: Senhor, perdoe as minhas falhas, pensamentos, palavras, ações, gestos, atitudes, vontades, desejos, conscientes ou não. Pai, perdoa-nos, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Diga para Ele: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que atrapalha. Diga: meu Deus, eu aceito a exaltação. Se eu estou errado, diga: me perdoa, me limpa, me purifica, porque eu quero hoje ser verdadeiramente cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser como a igreja, meu Pai, primitiva, foi fonte de bênção para a vida daqueles que verdadeiramente se espelhavam nela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, diga: meu Deus, perdoa meus pensamentos, palavras, ações, gestos, atitudes, vontades, desejos. Perdoe-me, Senhor, em nome de Jesus. Limpa-me, pois eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.